Dando continuidade, vamos para os antagonistas do receptor H2, que também são chamados de anti-úlcera. Então, vamos então aos antagonistas de receptores H2, né? Só lembrando que a histamina, ela, uma vez liberada ali pelas células enterocromafins que nós temos lá no estômago, ela se liga aonde tem o receptor H2, né? E a gente tem esse receptor H2 lá na membrana das células parietais e constitui uma das vias que chama de via parácrina para a secreção de HCl, tá? Então, histamina ligou ao receptor H2, toda uma sinalização que vai levar, então, à ativação da bomba e a troca do hidrogênio pelo potássio e a formação do HCl. Tá? Então, aqui mostrando o receptor, tá? É por essa via que a histamina consegue levar a secreção de HCl. Então, quando eu falo de um antagonista H2, né, lembra que a histamina é um agonista endógeno. Então, quando eu estou falando de um antagonista, eu estou falando de uma substância que vai impedir que a histamina se ligue. Só que quando o antagonista ele interage com o receptor, ele não leva a sinalização. Então, a gente vai evitar, a gente vai impedir a secreção de HCl pela via parácrina, tá? Então, o que o antagonista do receptor H2 faz, né? Então, eles inibem de forma seletiva, né, porque eles atuam no receptor H2, lembrando que a histamina, ela tem outros subtipos de receptores, de forma reversível e competitiva. Então, esse fármaco compete com o receptor H2, como ele tem mais afinidade, ele acaba se ligando e, consequentemente, a histamina não se liga, tá? Se a histamina não se liga, a gente vai bloquear, né? Lembrando que tem 3 vias, né, que acessam ali a secreção de HCl, mas a gente vai bloquear a via parácrina, que é feita pela histamina. Quando eu uso um antagonista de receptor H2, ele vai inibir a secreção de ácido basal, que é de jejum, e menos, tá? Ele atua mais nessa em jejum e menos nessa secreção noturna. E isso vai, obviamente, ajudar aí na eficácia clínica em se tratando aí de tratamento das doenças gástricas. Eles também reduzem a secreção ácida estimulada por alimento, falsa alimentação, distensão fúngica, e vários agentes farmacológicos. Eles não reduzem a secreção da pepsina, mas, em contrapartida, a gente vai ter a produção total reduzida, por conta que a gente vai reduzir o volume das secreções gástricas. Além disso, tem uma ação citoprotetora, auxiliando aí na manutenção da integridade da mucosa gástrica. A suspensão da terapia não leva à hipersecreção ácida, eles não têm efeito rebote, como acontece com os antiácidos, eles não têm nem propriedades colinérgicas, nem anticolinérgicas, então eles não alteram a motilidade do trato gastrointestinal, e eles têm um grande problema, que é a taquifilaxia, né? Então, o que acontece? À medida que eu vou usando um antagonista, ele vai perdendo o efeito dele. Então, se eu preciso usar uma substância para inibir a secreção de HCl por um longo tempo, não é recomendável o antagonista de receptor H2. Esses são os 4. O primeiro que surgiu foi a cimetidina, que basicamente não é utilizada mais por vários motivos. Daí nós temos famotidina, ranitidina e nizatidina. Dos 4, qual que é o mais potente? É a famotidina, tá? Ele é a mais potente para a inibição da secreção ácida. A cimetidina é a menos potente e aí de igual potência ranitidina e nizatidina, mas elas têm várias diferenças em relação à parte farmacocinética que eu vou mostrar para vocês. Tá? Então, atua aqui, ó, secreção de HCl via ligação histamina-receptor H2. Quais são aí os principais efeitos colaterais, tá? Diarreia, cefaleia, sonolência, dores musculares. Além de diarreia, pode ser o contrário, pode levar a constipação intestinal e fadiga. Esses são os mais comuns, mas obviamente podem acontecer outros efeitos, né? Como confusão mental, tontura, ginecomastia, galactorreia, impotência, perda da libido, pode levar a alteração de células sanguíneas,
fazer elevação de algumas enzimas, como enzimas hepáticas, pode levar a reações de pele, como reações alérgicas, tá? Fazer alteração renal, como aumentar a creatinina sérica, entre outros. Esses outros efeitos adversos e colaterais estão bem relacionados às reações idiosincráticas, né? Então, depende muito mais do organismo de cada um, né? De cada indivíduo que está administrando. Por que a gente costuma dizer que eles são bem tolerados? Primeiro, porque o receptor H2 ele é um receptor que está pouco distribuído, né? E o nosso fármaco ele é bem seletivo. E segundo, porque a gente tem baixa penetração pela barreira hematoencefálica, tá? Com exceção, obviamente, da cimetidina, que leva mais efeito, digamos assim, no sistema nervoso central. Em relação à absorção, eles são bem absorvidos, tá? Por via oral. O que acontece? No caso da cimetidina, da ranitidina e da famotidina, embora tenham uma boa absorção, eles sofrem extenso metabolismo de primeira passagem, que reduz a biodisponibilidade, o que não acontece com a nizatidina. A nizatidina, ela sofre pouco metabolismo de primeira passagem, então você vai ter uma biodisponibilidade acima de 90%. O pico de concentração plasmática ocorre entre 1 a 3 horas após a administração. Eles são fármacos que têm pouca afinidade por proteína plasmática, né? A ligação é pequena, em torno de 13% a 35%, e eu encontro todos os fármacos no líquido cefalorraquidiano. Eles atravessam barreira placentária e são excretados no leite materno, tá? Já coloquei aqui que eu acho interessante, o uso de metoclopramida calcazil pode interferir na absorção e na eficácia do antagonista H2. A alteração farmacocinética, ela está relacionada principalmente à idade e à função renal. Quando a gente fala idade, eu estou falando de pacientes pediátricos e geriátricos, então tem que ser feita a readequação de doses por conta da redução da função renal. E em alguns tipos de pacientes, a gente pode ter um aumento da meia-vida plasmática, tá? No caso, por exemplo, do insuficiente renal, essa meia-vida, ela pode aumentar em 2 a 6 vezes. Então, também a gente tem que ter readequação de dosagens. Agora, vamos falar um pouquinho de cada um, tá? A cimetidina, embora ela seja bem tolerada, né, eles são alguns efeitos colaterais, como cefaleia, desconforto abdominal, secura na boca e exantema, ela é a que mais atua no sistema nervoso central, tá? Podendo levar a confusão, agitação, alucinação, delírio, convulsões, principalmente em idosos e pessoas que têm algum comprometimento renal. Quando a gente está falando de uso intravenoso, ela pode levar a uma liberação grande de histamina, levando a bradicardia, arritmia e parada cardíaca. E ela também tem uma ação chamada ação antiandrogênica, tá? Então, ela impede a ação da dihidrotestosterona nos receptores androgênicos. Ela pode levar a aumento de prolactina, ginecomastia, perda da libido, impotência, diminuir a contagem de espermatozoides, aumentar a quantidade de hormônio feminino nos homens. Então, quer dizer, ela pode levar uma série de alterações endócrinas aí. Qual é outro grande problema da cimetidina? Inibe algumas isoenzimas do sistema P450 e pode aumentar a concentração plasmática de várias substâncias. Tá? Eu selecionei 3 ali, a porfirina, a fenitoína e a varfarina. E como ela aumenta o pH, né, que é o caso dos antiácidos também, pode interferir na absorção de fármacos que precisam de um pH mais ácido, que é o caso do cetoconazol e o fluconazol. Daí eu coloquei mais detalhado para vocês, tá? Então, a cimetidina no trato digestivo, ela pode levar a diarreia, constipação, náusea, vômito, flatulência e boca seca. Na pele, urticária e prurido. Sistema nervoso central, pacientes muito jovens, idosos, hepatopatas e nefropatas, em doses elevadas, pode levar a agitação, desorientação, ansiedade, confusão mental, convulsão, paranoia, estafa, apneia e coma. No sangue, né, a gente pode ter aí alteração das células sanguíneas, mas principalmente em portadores de doenças graves. Nos rins, pode aumentar a creatinina plasmática, então deve ser usado com cuidado em nefropatas. Na parte endócrina, né, perda da libido, impotência, ginecomastia, galactorreia, principalmente se usado em longas dosagens, né, por tempo muito longo, em altas dosagens, perdão, por tempo longo. Isso se deve principalmente pelo aumento da prolactina,
E ela também aumenta a concentração plasmática do estradiol em pacientes masculinos. No fígado, pode levar ao aumento das transaminases e induzir a hepatite. No sistema cardiovascular, pode levar a uma série de alterações pela liberação de histamina. Pâncreas, pancreatite, né? Somente devido a reações de hipersensibilidade. E outros efeitos como depressão reversível da medula óssea e anafilaxia. A ranitidina, gente, ela é 5 vezes mais potente, né, que a cimetidina. Ela tem uma ação mais prolongada, ela não tem ação antiandrogênica, ela permeia menos, né, atravessa menos a barreira hematoencefálica, e ela não inibe de forma significativa o sistema P450. Esses são alguns efeitos colaterais, e raramente ela leva a hepatotoxicidade, aumento de creatinina, alterações, né, trombocitopenia, distúrbios do sistema nervoso central, somente em doses e com uso de altas doses. Então, os efeitos colaterais básicos: cefaleia, diarreia, tontura, náusea, sonolência e aumento de apetite. A famotidina, ela é a mais potente e, junto com a nisatidina, elas são as que não interferem no citocromo P450, então o potencial de interação é por outras vias, e os efeitos básicos: cefaleia, tontura e desconforto intestinal. Todos os antagonistas reduzem mais de 90% a secreção basal, tá, estimulada por alimentos, são menos eficazes na redução da secreção noturna e ajudam na cicatrização de úlceras, né, duodenais e gástricas, e previnem suas recidivas, porque conseguem manter esse pH acima de 4. Essas são as dosagens, tá? Vou colocar aqui na tabela que é melhor. Ou você toma uma dose única, ou você toma múltiplas doses. Então, geralmente, essa é a quantidade máxima. Quando você toma uma única vez, geralmente toma-se à noite, 2 vezes de manhã ou à noite. Antes ou depois, tanto faz, tá? A gente não tem interferência em relação à alimentação. Aqui eu tenho um quadro mostrando as principais diferenças, tá? Então, a inibição. A que mais inibe é a cimetidina. A que não inibe famotidina e nisatidina. Então, a gente teria interações por outras vias. A duração do efeito, a maior duração é com a famotidina, tá? A meia-vida é praticamente igual de todos. A potência, tá vendo? A famotidina é bem mais potente. E a biodisponibilidade maior é da nisatidina. E é isso, tá? Agora a gente vai para a terceira classe, que está relacionada com a HCl, que são os inibidores da bomba de próton. Então, vou preparar a nossa próxima aula, tá? Lembrando que vocês terão um tempo disponível depois para tirarem todas as dúvidas, tá bom? De forma online comigo, tá?